mas você, telespectador que está assistindo hoje o programa Fé e Obras pelo Facebook, ao vivo, pelo site da TV Votorantim, ou talvez pelo YouTube, você talvez nem imagine que essa pessoa que está aqui na minha frente já chegou até nos meus ouvidos que ela tinha até morrido. Chegaram para mim e falaram: olha, você conhece a Cris do Fornazari? Eu falei: lógico que eu conheço. Ela já está no hospital e ela já está morta. E isso nos traz um constrangimento, uma tristeza. E aí foi no momento em que nós colocamos uma igreja para orar, nós oramos ali, pedimos a Deus. E agora quero que você fale um pouco sobre isso daí, Cris. Você já estava morta, segundo alguém da sua própria família, até me ligou, e você está aqui viva, dando o seu testemunho. Sim, voltando um pouco atrás mesmo, como o pastor falou, eu nasci em berço evangélico, para explicar direitinho. Eu me afastei da presença de Deus, com 14 anos que eu casei, eu me afastei da presença de Deus, fiquei casada por 10 anos, separei e caí no mundo. E eu achava que o mundo tinha tudo para me oferecer. Ele teve tudo para me ofereceu muitas coisas, as enfermidades que ele colocou na minha carne, e os espinhos que começaram a entrar na minha carne, e eu comecei a ver, a enxergar que aquele mundo não era para mim. Eu conhecia a palavra de Deus, então eu tinha que voltar. Era momento de eu voltar. Era momento de eu dobrar o meu joelho e pedir perdão para Deus em tudo que eu tinha feito e voltar a servir ao meu Deus. Porque eu conheci Ele, eu me batizei com 12 anos, foi em 92. E eu fui voltar só depois, lá em 2014, que eu fui voltar para Deus. Então, na verdade, eu estava mesmo no leito do hospital, onde eu não tinha forças para lutar. Eu não tinha forças para levantar. Eu não tinha força para nada. Eu precisava de ajuda. Para ir no banheiro, eu precisava de ajuda, né? Aonde o médico falou para minha família que eu não sairia dali viva, que o que eu tinha era muito grave, né? Que eu podia, a qualquer momento, falecer. Foi quando eu peguei a Covid. Que eu tinha muita falta de ar, meu pulmão foi comprometido, né? Foi 30% do pulmão comprometido, mas na verdade minha saturação tinha caído muito. E por conta do Covid, eu precisaria ser entubada. Eu não fui entubada porque não tinha leito, não tinha respirador mais. Foi na época de 2020, foi onde a pandemia estava muito forte. Então, ali era só jejum e oração, né? Dos meus irmãos, do meu irmão que é pastor. A oração que eu pedia para eles, pedir para os pastores. E foi aonde Deus foi me levantando através das orações. Foi aonde os olhos da fé, né? Onde a gente vê com os olhos da fé. Onde o homem fala que não tem mais jeito e Deus fala tem jeito sim. Porque Glória a última Deus. palavra sou eu quem dou. Glória a Deus. E foi ali que Deus deu a última palavra e me colocou de pé. Novamente, né? Onde espalharam a notícia, muita gente perguntava. Mas para eles eu estava morta, mas para Deus não. Para Deus eu estava viva e estou viva, estou aqui, para a glória de Deus, dando meu testemunho. Eu tenho muito testemunho para contar, eu tenho muita coisa que Deus fez na minha vida, né? Se eu for falar, não dá tempo de falar no programa, mas na minha vida assim, o meu ar, Deus trouxe de volta. Deus me deu a vida novamente. E eu não saio mais do Evangelho de Deus, não saio mais da presença dEle. Eu gostaria até que cortasse um pouquinho aqui para mim, né? Para falar um pouco sobre uma questão de uma doença que acomete muitas pessoas de todas as idades, não só no Brasil, mas no mundo, e que a missionária, né, além de tantas outras doenças que ela já teve Covid, problema de anemia, problema que precisou tomar bolsa de sangue, problema como a gente acabou de citar aqui, pessoas ligavam dizendo que ela já estava quase morrendo, mas ela teve também uma doença que hoje, como eu falei, acomete várias pessoas e não é frescura, não, é doença mesmo, e ela é uma doença que, se você não orar, você não tomar cuidado, muitas vezes a pessoa chega no fundo do poço e às vezes a pessoa não quer nem sair mais. Eu gostaria que a missionária falasse um pouco sobre a depressão. A depressão foi uma coisa que, assim, algo que aconteceu na minha vida
que meus filhos acompanharam, né? A Dayara que está aqui acompanhou. Aonde eu ia para o hospital, para a UPA da Zona Norte. Eles me dopavam, eu voltava para casa dormindo e chegava em casa, quando eu abria o olho e acordava, me batia o desespero. Eu queria morte, eu não queria mais viver, não tinha motivo para a vida. Meus filhos para mim não eram motivo, meu casamento para mim não era motivo. Era uma coisa desesperadora, que parecia que tinha pessoas falando no seu ouvido: tira a sua vida. Por que você vai viver? O que você tem? Você não tem nada, você nunca conseguiu nada. Então eles tinham que me levar de novo e eu saía correndo, eles tinham que me pegar e me levar. Aonde eu vivia somente dopada. Aonde eu vivia somente indo para o hospital, tomava injeção, voltava para casa dormindo. Aí dormia o dia todo, quando chegava a noite que eu já acordava em desespero. Voltava para o hospital, né? E até que o médico falou para mim: olha, você vai fazer alguns exames. Eu chegava com o coração disparado, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco, eu ia morrer. Com falta de ar, falava para ele: é impossível, eu tenho alguma coisa, né? Meu coração dispara demais. E eu começo a passar mal, eu tenho falta de ar. Ele falava: não, você não tem nada, a gente já fez todos os exames, não tem. Aí eu falei para ele: mas o que eu tenho? Eu sentava no chão do hospital e chorava. E falava para ele: eu vou morrer, eu prefiro morrer do que sentir o que eu tô sentindo. Porque a depressão é uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente. E a gente não consegue pensar. A gente não consegue pensar em mais nada. A gente consegue pensar somente que acabou para mim. Para mim não dá mais. Tudo que eu tenho não tem sentido. A minha vida não tem mais sentido, né? Os meus filhos, se eu for embora, se eu morrer agora, tem quem cuide. É isso que eu falava, né? Eu já tinha a Tainá com problema e eu falava: se eu morrer, eu falava para ela: se eu morrer, você cuida dela. Porque para mim não tem mais sentido a vida, eu não quero mais viver, né? E eles me levavam e me dopavam, e sempre me levando e me dopando. E o médico conseguiu me passar um remédio, um calmante, antidepressivo, e eu comecei a tomar aquele medicamento. E eu perguntava para ele o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Aí ele falou: você passou por muita coisa lá atrás, né? Que foi desencadeando agora. E conforme a depressão vai desencadeando, o inimigo usa da sua depressão para te oprimir mais. Porque ele usa dos seus sentimentos para tentar entrar na sua vida e fazer com que você tire ela mesmo. Porque como ele não tem o poder de tirar, ele fala para você: tira a sua vida. Por que você vai viver desse jeito? Aí, dopada do jeito que você tá, você não serve para nada mais. Você não é ninguém. Você não consegue nem cuidar dos seus próprios filhos. Como que você vai cuidar de você? E foi aonde eu comecei, as pessoas começaram a orar, o pastor começou a orar por mim, né? O pastor Lilo, todos que estavam ali perto começaram a orar por mim. E eu fui me levantando da depressão. Não que a depressão tenha cura, assim, para Deus nada é impossível, mas eu ainda tomo remédio até hoje. E há um tempo atrás, eu fiquei anos sem ter as crises de depressão. E eu acho que há alguns meses atrás, o pastor estava presente, eu tive uma nova crise, aonde eu caí de novo de cama, e foi através da oração que eu comecei a me levantar novamente. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, missionária? Eu sei que a depressão leva muitas vezes pessoas que não têm Jesus no coração, independente da religião, independente se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, muitas vezes leva ao suicídio. Então a gente louva a Deus por quando essa pessoa ela consegue sair da depressão. Isso são realmente frutos de pessoas que oram por você, que se importam com você, porque a pessoa que está ali naquela depressão, ela já não se importa com mais nada. Existem pessoas que falam assim, né, missionária? Ah, isso é frescura, isso é não sei o quê, isso é só para fugir das responsabilidades. Mas não é verdade, não é verdade. Isso realmente acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, e neste momento nós temos que realmente cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida, sempre que tiver alguma coisa que está nos sufocando, orarmos,
falarmos com Deus, pegarmos pessoas aí que vai nos auxiliar, porque existe aquela pessoa que vai te levar para cima, né? E existe aquela pessoa que vai te empurrar mais abaixo ainda. Mas eu tenho certeza que nesse testemunho que você já ouviu aí, está ouvindo da pastora Cris, Deus vai abençoar você. Talvez você que está aí na sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, esteja sofrendo com depressão. Alguém da sua família está sofrendo com esta doença, uma doença que acomete nos dias de hoje e muito, né? Porque a depressão muitas vezes chega na questão financeira, na questão sentimental, entra em várias áreas, brechas que ela entra e leva a pessoa aí para o abismo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra e vai tirar você, assim como tirou a missionária Cris dessa depressão.